Gênesis capítulo 6, versículo 18. Deus dizendo a Noé: mas contigo estabelecerei o meu pacto, em outras traduções, a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Amém? Poder ser até o nome de Jesus. Irmãos, nós vemos na Bíblia que muitos pactos, muitos acordos, muitas alianças que Deus estabeleceu envolviam famílias. E muitas delas, vemos que Deus fez aliança com Abraão, com a família de Abraão. Deus fez aliança com Noé, ao qual estaremos falando nesta noite. Deus fez aliança também com várias e várias famílias, inclusive para o próprio Filho de Deus nascer, houve uma aliança, um acordo com a família, Maria e José. Então, a família é um projeto criado por Deus. Por isso, o inimigo das nossas almas, Satanás, ele odeia a família. Ele faz de tudo para querer quebrar os vínculos morais, os vínculos éticos estabelecidos por Deus com relação à família estabelecida na Bíblia Sagrada. Vemos que a primeira família ao qual Deus fez um acordo foi com Adão e Eva. Vemos lá no Gênesis capítulo 2, quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma adjuntora, uma companheira, para que esteja com e diante dele. E ali, quando Adão acorda, ele ali está agora com a companheira, para que estivesse ao seu lado nos momentos da sua vida. Então ali Deus fez um acordo, primeiro matrimônio estabelecido por Deus. Inclusive tem pessoas dizendo que ali não foi um casamento, porque não tinha cartório. Olha como o maligno quer destruir a instituição chamada família. Ali não havia cartório porque era o início da criação, mas ali já havia o Deus Todo-Poderoso que estabeleceu a família. Aleluia! Tanto que essa família foi projetada por Deus que o maligno ficou indignado e usou uma serpente para destruir a primeira família. Mas a promessa, Deus havia feito um acordo com a família. Tanto que a Bíblia diz: se o homem for infiel, Deus permanece fiel. E ali de Adão e Eva, após a sua queda, a humanidade foi crescendo, pois era a ordem de Deus: crescer, multiplicar e encher a terra. Por isso Deus criou macho e fêmea. Só existe um padrão de família. A sociedade sem Deus está querendo estabelecer, colocar a ferro e fogo vários tipos de família. Não, só existe um tipo de família: macho e fêmea, pai, mãe e filhos. Esse é o acordo que Deus fez, e o acordo de Deus é inviolável. Repito, mesmo que o homem seja infiel, Deus permanece fiel, porque Deus gera pela sua palavra para fazer cumprir. Nós não temos acordo com o politicamente correto, nós não temos acordo com sociologias humanas. O nosso acordo é com Deus Todo-Poderoso. E feliz aquele que não quebra essa aliança com Deus. Aquele que mantém essa aliança viva é abençoado pelo Senhor. E a Bíblia diz no capítulo 6 que os homens começaram a se multiplicar na face da terra. Só que os homens, quando fala homem, está dizendo gênero humano, homem e mulher. Os homens começaram a amar as oferendas do diabo, começaram a amar esse amor entre aspas, um amor paixão. Ali começaram a praticar tudo que Deus abominava. E a Bíblia diz que os filhos de Deus se engraçaram com as filhas dos homens. E ali nasceram os valentes, pois já havia gigantes na terra. Nós vemos aqui que os filhos de Deus era a linhagem de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. E as filhas dos homens, as descendentes de Caim, porque Caim foi, a Bíblia diz, chamado filho do maligno, porque ele abraçou as oferendas do diabo, e a sua geração começou a se corromper, a fazer o que era mal diante dos olhos do Senhor. Mas os descendentes de Sete
eles serviam a Deus, mas quando chega perto da época de Noé, os descendentes de Sete, os homens que eram chamados filhos de Deus, assim como nós que aceitamos a Cristo, somos chamados filhos de Deus, fizeram um jugo desigual. Já havia gigantes na terra e surgiram os valentes. A violência começou a crescer na humanidade. Violência, vemos até um pouco antes dessa época, Lameque matou um rapaz porque pisou no seu pé. A violência começou a tomar conta da humanidade. O pecado crescendo. O pecado é aquilo que separa o homem de Deus. O pecado, ele causa repulsa ao coração de Deus, porque Deus é santo e Deus quer que o homem mantenha o acordo que foi estabelecido: adorar, servir, honrar e amar esse Deus Todo-Poderoso. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Infelizmente, hoje estão vivendo em uma sociedade que nada mais é pecado. E estão dizendo que isso é liberdade. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Liberdade é fazer o que é certo. Libertinagem é fazer aquilo que eu acho que é certo e me dá prazer. Eu tenho um código de ética e de moral que é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Esse livro é odiado por aqueles que querem viver segundo as suas paixões, mas é amado por aqueles que querem viver segundo a vontade de Deus. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Ah, pastor, mas Deus se arrependeu? Deus não é homem para que livre, nem filho para que se arrependa. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento humano. Eu me arrependi dos pecados que eu cometi e luto todo dia para não cometer pecados contra o meu Deus. Porém, Deus não se arrepende de nada errado, porque Deus não erra. Deus, ele é santo, ele é justo, ele é bom. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu devido ao homem, Deus se entristeceu, porque o homem que Deus criou perfeito, como está lá em Eclesiastes, escolheu várias intenções e seguiu as suas paixões. Ali o arrependimento de Deus, ele se entristeceu, porque o homem escolheu viver na prática do pecado. Porque Deus não obriga ninguém a servir, Deus não obriga ninguém a adorá-lo. Deus quer que nós adoremos a Ele de todo o coração. Deus não obriga ninguém a ir para a casa dele. Mas eu tenho certeza que quando Ele vê, em um tempo como esse chuvoso, pessoas que saem da sua casa para cultuar a Deus, o coração dele se alegra. Louvado seja o Senhor. Ele se alegra quando Ele vê nesse mundo pessoas que escolhem servir a Ele de livre e espontânea vontade. Esse mundo tem adultério, esse mundo tem prostituição, esse mundo tem homossexualismo, tem criminalidade, tem várias coisas que aparentemente traz prazeres à carne, mas Deus fica maravilhado quando Ele vê homens e mulheres que mesmo com as oferendas do diabo escolheram estar na casa de Deus, adorando, servindo e fazendo o seu querer, a sua vontade. Por isso que Deus colocou no coração: eu vou diminuir o tempo de vida da humanidade. Agora vai ser 120 anos. Não foi que Noé ficou 100 anos construindo arca, não. A Bíblia diz que o tempo de vida foi diminuído para 120. Porque nessa época pessoas viviam mais de 500, 600, 700 anos. Vemos que o próprio Noé, quando foi pai, ele já tinha ali 500 anos. Podemos assim ver na Bíblia Sagrada. Aí Deus reduziu para 120 e só vem diminuindo. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então Deus decidiu: vou exterminar com toda a carne sobre a terra. Que Deus mau é, Deus não é mau, Deus é bom. Mas Deus é bom, mas ao mesmo tempo Ele é justo. Pela sua bondade, a misericórdia dele é derramada para quem se arrepende, e pela sua justiça, o castigo divino é derramado sobre quem desobedece e quer continuar na prática do pecado. O homem pode escolher o caminho que quiser,
Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final é morte. Nós escolhemos estar aqui, adorando a Deus. Mas para ser adorador e entrar na igreja, aqui nesse santuário, eu expresso a minha adoração em forma de culto. E lá fora, no trabalho, na rua, entre os parentes, eu expresso a minha adoração em forma do meu caráter semelhante ao caráter de Cristo. Isso é ser adorador. Quando Deus decidiu exterminar com toda a vida, por quê? Porque eles não queriam arrependimento. Mas Deus olhou para a terra e viu um homem justo, um homem que vivia nessa sociedade, que escolheu não pecar, que escolheu obedecer a Deus, que escolheu de livre e espontânea vontade fazer a vontade do Senhor. Por isso que Deus chama ele de justo. Noé, lá em Ezequiel 14:14 fala: os 3 homens mais justos que viveram nessa terra, nascidos de homem e mulher, Noé, Jó e Daniel. E Noé era um desses, que mesmo no meio da corrupção, no meio do pecado, ele não se contaminou. Imagina a alegria de Deus ao ver homens e mulheres jovens no meio desse lamaçal de pecado, procurando viver em santidade, procurando honrar e agradar a Deus. Isso alegra o coração do Senhor. Aí Deus fez um acordo com Noé: o fim de toda a carga é chegado, eu vou exterminar a humanidade, porém faz uma arca para ti e a tua família. Aquela arca não foi feita para as pessoas, foi feita para Noé. Porque tem pregador que diz que se o povo se arrependesse, ia entrar todo mundo na arca, não ia caber todos na arca. A arca foi feita para Noé e a sua família. Pastor, e se o povo se arrependesse, como que Deus ia fazer? Deus converte castigo em bênção para quem se arrepende. Deus não falou que ia destruir Nínive. Nínive se arrependeu, aí Deus não destruiu. O arrependimento de Deus é diferente do arrependimento do homem. Eu me arrependi dos meus pecados que eu cometi contra Deus, como cada um aqui se arrependeu. Deus falou que ia destruir Nínive, só que Nínive se arrependeu dos pecados, aí Deus se arrependeu, mudou a justiça em misericórdia. Esse é o arrependimento de Deus, diferente do arrependimento do homem. Só que Deus, pela sua onisciência, ele sabia que ninguém daquela época de Noé iria se arrepender. Aí Deus falou: então Noé, faz uma arca para você, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Temos um acordo, Noé? Temos. Sim, Senhor. Tudo que o Senhor mandou fazer, eu farei. E aquela arca tinha uma porta lateral, tem as medidas da arca, toda betumada para não ter infiltração. E mais, ainda tinha 3 andares. E Deus falou: vai entrar um casal de cada espécie animal, macho e fêmea. Está vendo? Se entrasse só 2 machos naquela arca, ou só fêmeas, não tinha ninguém aqui, nem ser humano e nem animal. O projeto de Deus foi criado e tem que ser estabelecido e defendido pela igreja do Senhor. Esse acordo não pode ser quebrado. Eu repito, eu não tenho compromisso com o que é politicamente correto. Meu compromisso é com o que é biblicamente correto. Deus criou macho e fêmea, e temos um acordo, e está dito, porque a palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. E Deus fez um acordo com Noé. Só que esse acordo não envolvia só Noé, envolvia a família. Eu nunca disse, às vezes tem pessoas que falam na vida: Deus fez um acordo comigo, mas minha esposa está de fora. Eu não entendo isso não. Isso não existe na Bíblia. A esposa, Deus fez um acordo comigo, mas com meu esposo não. Como pode? Deus respeita princípios. A Bíblia diz que marido e mulher, quando casa, é uma só carne. E o que Deus ajuntou, não separa o homem. Por isso que muitos não estão preparados para casar. Até casam, mas não casam, se preparam, porque não entendem o acordo que Deus fez no matrimônio, a ponto de pessoas sem Deus dizer que Adão e Eva não casaram.
casaram, se juntaram. Deus foi ali um juiz de paz. Esse casamento de Adão e Eva foi registrado no cartório do céu. Se eu chegar assim, então aquele casamento de Adão e Eva não foi assim validado, então naquela época no Jardim do Éden também não tinha escola. Então a escola não serve? Será que outras instituições não servem? A primeira instituição que Deus criou foi o casamento e o acordo que Deus fez entre Adão e Eva. E aquele acordo foi selado ali com Deus pegando a costela de Adão e fazendo o casamento de Adão e Eva, formando a mulher. Irmãos, eu vejo que esse casamento de Adão e Eva é muito mais do que assinar um papel, que tem que ser respeitado também, porque tem gente desmerecendo a certidão de casamento. Casamento é um pedaço de papel, mas o dinheiro também é papel, as pessoas querem, O dinheiro também é um pedaço de papel, e muitos querem. Agora, a certidão de casamento é um documento sancionado e reconhecido, igual carteira de habilitação é um papel. E se eu dirigir sem a carteira e for pego, vai dar problema. A identidade é um pedaço de papel. Então, temos que saber respeitar os acordos que foram estabelecidos pelo Senhor e pela humanidade, desde que o acordo da humanidade esteja de acordo com a palavra de Deus. Nós obedecemos todos os mandamentos humanos instituídos pelas autoridades civis, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estiver de acordo, importa obedecer a Deus do que aos homens, quando está na palavra do Senhor. E Noé respeitou esse acordo que Deus fez com ele e a família. E outra coisa, Noé, 500 anos, pouco mais, começa a construir a arca. Ele construiu sozinho, O acordo de Deus envolvia a esposa de Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Eles começaram, os 8. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas, construindo aquela arca, sem a ajuda de ninguém. Outra coisa que eu vejo por ajuda é você e sua família. Por isso que eu digo, tem um acordo, a prioridade é a família, depois de Deus. Deus é o principal, e a família. Eu fico triste quando eu vejo o marido destratando a esposa, e a esposa destratando o marido, mas lá fora trata os colegas de trabalho com boa educação. Boa educação, mas distrata a esposa e distrata o marido. O irmão destratando outro irmão, mas o colega de escola, de faculdade, ele trata muito bem, mas o irmão que está ali junto quer distratar. Nós vemos aqui que Noé, a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras abraçaram o pacto que Deus fez e construíram. E o apóstolo Pedro disse, muitos e muitos anos depois, que Noé foi pregoeiro da justiça. Eu creio que quando eles levantaram a arca, eles pregavam, anunciavam: vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, vai destruir toda a carne sobre a terra, só vai escapar a minha família e os animais que vão entrar no casal de cada. Animais por sacrifício foram 7 casais que entraram, 7 pares, melhor dizendo, mas animais comuns, um par de cada espécie. E Noé pregando, e o povo se arrependeu? Eu creio que Noé pregava e queria que o povo se arrependesse. E Noé, ele tinha famílias, assim, parentes. Que eu vejo família é marido, mulher e filhos. Os demais são parentes. Eu creio que Noé tinha parentes, mas os parentes não ouviram ou não quiseram ouvir a mensagem que Deus deu para Noé pregar. E Deus sabia que o povo não se arrependeria. Deus não obriga ninguém a nada. Tem gente que fica insistindo para as pessoas se converterem. A nossa missão não é converter ninguém. A missão da igreja não é salvar ninguém. A missão da igreja é ser pregoeira da justiça, pregar o plano de salvação em Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo. Quem convence o pecador é o Espírito Santo. Mas o pecador só pode ser convencido se ele abrir o coração. Filho meu, dá no teu coração. Mas infelizmente muitos travam o coração, porque não querem se submeter à vontade de Deus. Ser crente é muito ruim, tem tantas regras,
evangélicas, aí chama a gente de religiosos. Vamos? Porque religiosos, eles são pessoas alienadas. Eu sou livre, eu sou liberto. Uma vez eu conversando com uma pessoa que tem vícios, ela falou: eu sou livre, que eu bebo, eu fumo. Eu falei: você é escravo do pecado. Você pode parar de beber e de fumar agora? Aí é difícil, né? Se fizer um tratamento, eu falo: eu não bebo e não fumo porque eu não quero. Eu não quero. E eu não sou controlado por vício. Você é. Você tem um controle. Tem gente que é controlado pela prostituição, escravo da prostituição, escravo da corrupção, porque ama o dinheiro. A Bíblia diz que aonde está o teu coração está o teu tesouro. Agora eu sou livre para fazer a vontade do Senhor. Você é livre. E a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Porque o pecado é escravidão. Tanto que Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: quem serve o pecado é escravo do pecado. E quem serve a Cristo, ele usando a força de expressão, é escravo de Cristo. Vocês vão querer ser escravos de quem? Eu prefiro, no bom sentido, ser escravo de Cristo. Porque quando nós somos escravos de Cristo, numa força de expressão, nós somos servos, nós somos livres. E a nossa mente não é dopada pelo álcool, a nossa mente não é alienada pela maconha, pela cocaína. O nosso corpo não é dependente da prostituição. O nosso corpo é tabernáculo de Deus e templo do Espírito Santo. Isso é ser livre. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente ser livre. E Noé pregava essa mensagem, mas o povo queria se libertar? Não. Aí veio o dia. Deus falou: Noé, entra na arca, que eu vou conduzir os animais. Aí entra Noé com a esposa, 3 filhos, 3 noras, está vendo? Se entra Noé e só os filhos, a gente nem ia saber que essa história aconteceu. A gente nem ia saber que a gente não ia nem existir. Entrou Noé com a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Se entra só as noras e a esposa de Noé, também ninguém existiria mais. Olha o pacto, o acordo de Deus com a família. E tem gente: não, agora existem outros tipos de família, famílias homoafetivas. Isso não tem na Bíblia. A pessoa pode fazer o que ela quiser da sua vida. A pessoa tem uma liberdade para plantar o que ela quiser, mas ela vai colher aquilo que ela plantou, como está na palavra de Deus. E entrou um casal de cada espécie. Deus tirou a ferocidade dos animais e foi entrando um casal de cada espécie. E os animais que eram para sacrifício, ovelhas, novilhos, entraram 7 casais para preservar a espécie. E o acordo foi selado. Deus tranca a porta da arca. E 7 dias depois começa a chover. Uma chuva jamais vista na história da humanidade. E não era só chuva, não. Segundo a Bíblia, houve também tremores de terra. As águas saíam debaixo da terra. Os lençóis freáticos começaram a mandar água para cima e vinha água de baixo. 40 dias e 40 noites sem parar um segundo de chover. Uma chuva jamais vista na história mundial. E quem estava guardado? Noé e sua família, porque aquela arca representa Jesus Cristo. Só tinha uma porta para entrar lá. Cristo falou: eu sou a porta, quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. E ela tinha 3 andares, não é? Nós servimos um Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E sabe por que a família de Noé não afundou na arca? Porque Noé respeitou o acordo que Deus fez. Betuma a arca toda. Eu creio que a família, Noé, os filhos, a esposa, as noras, na construção, ficaram vendo: ó, tem uma brecha ali, vamos tapar. Tem outra, vamos tapar. Vamos calafetar tudinho, deixar toda vedada. Vamos, muitas vezes o diabo entra na sua casa porque você não está passando dentro, não está fechando as brechas. Tapa as brechas. A brecha do
do nervoso, a brecha da ira, a brecha do desentendimento, as brechas do eu estou sempre certo, eu sempre tenho razão. Tapa as brechas e você vai ver que vai ter dilúvio e você vai estar protegido dentro da presença de Deus. Aleluia. E nós vemos que foi ali, para a gente fechar a mensagem da hora corta, 1 ano e alguns dias dentro da arca. Aí secou tudo. Quando a arca repousa no Monte Ararat, Noé vai lá, solta a pomba para conferir se estava tudo ok. Falou, pode abrir. Viu? Está vendo? Não tinha nem como ver lá fora. Vamos dentro da arca. Quem está em Cristo não fica vendo coisas indecentes e morais, não procura ficar na presença do Senhor. Noé não sabia o que estava acontecendo lá fora. Ele deduzia, muita gente morreu, todo mundo, mas nós estamos aqui. Mas Deus é justo. Eles mereceram por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus. E aí Noé sai da arca. Quando sai, a sua família olha aquele mundão de meu Deus. Só para Noé, a esposa, os filhos e as noras. E Deus faz outro acordo com Noé, o mesmo que fez com Adão e Eva. Quem Deus falou para Adão e Eva? Crescei, multiplicai e enchi a terra. Aí Deus faz esse acordo com Noé. Só que Noé não tinha, a sua esposa não tinha mais como ter filhos, mas já tinham 3, Sem, Cão e Jafé, e todos 3 casados. Aí esse pacto, esse acordo foi estabelecido para os filhos. Os filhos repovoaram a terra. E hoje nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Cristo na terra. E Deus tem um acordo com a igreja, com a família de Deus, que vai nos tirar dessa terra a qualquer momento, porque a humanidade está vivendo como era nos dias de Noé. Jesus disse, assim como era nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem. E o juízo de Deus será entornado, derramado sobre essa terra. Mas assim como Deus guardou Noé e a sua família dentro da arca, Jesus vai nos guardar da grande tribulação que há de vir sobre a terra. Vai ressuscitar os cristãos que morreram em corpos glorificados, e nós que ficarmos vivos vamos ser glorificados com eles e nos encontraremos com o Senhor na glória. Ah, pastor, eu não acredito nisso não. A geração de Noé também não acreditou não. Noé construiu uma arca no centro. Ele não estava construindo na beira do mar, estava construindo em terra seca. Eu vi que o povo falava, a Bíblia não diz, mas eu acredito, esse velho é doido. E a família toda é doida. É igual disse da gente, são religiosos, é tudo alienado, é tudo fanático. Estão dizendo, mas um dia verão a justiça de Deus se não se arrependerem. Arrependam, porque ainda pode haver esperança. Louvado seja o Senhor. Falava, não é louco. E a esposa, tadinha, ficou doida igual o marido. E os filhos, tudo para fazer uma arca. Olha o tamanho da arca, colossal, 3 andares, para que isso? E ainda estão falando que os animais vão entrar lá. Como que vai entrar? Como que vai? Os animais vão entrar nessa arca, nada. Muitos ferozes, animais violentos. E Noé se arrepende, que ainda pode haver esperança. Eles riam de Noé, zombavam de Noé, até o dia que veio o dilúvio e levou todos de sobre a terra. Olha aí, aqueles que creem na palavra de Deus, eles são mais do que vencedores. Nós estamos dizendo, o dia da ira de Deus vai ser tornado sobre a terra. Ira é justiça, mas muitos não querem ouvir, estão vivendo como se Deus não existisse. Mas um dia, todo o joelho se dobrará, e toda a língua confessará, e todos terão que prestar contas diante de Deus. Mas só vai ser salvo aqueles que estão de acordo com Deus. Quem não está de acordo com Deus vai pagar um preço muito alto. E que nós venhamos permanecer guardando esse acordo. Não quebra o acordo. Deus não quebra acordo com o homem. É o homem que quebra o acordo com Deus. Mas aqueles que mantêm esse acordo, esse pacto, essa aliança, eles são mais do que vencedores. Que Deus abençoe e nos guarde em nome do Senhor Jesus.